Olá! Hoje a gente tem pela frente uma análise intensa, né, combinando notícias bem quentes dos mercados globais com a fervura da política brasileira. Tudo isso referente a 6 de agosto de 2025. Exato. As fontes que a gente tem aqui misturam análises de mercado e notícias que, olha, desenham um cenário bem complexo. Uhum. De um lado, a temporada de balanços nos Estados Unidos, com os gigantes como Disney e Uber na mira, né? Sim, sempre importante. E do outro, a tensão crescente com as tarifas americanas sobre o Brasil e uma agitação política interna que, francamente, não para de crescer. Pois é, e o nosso desafio aqui é justamente tentar conectar esses pontos todos. Quer dizer, como é que os resultados das empresas, os dados da economia, as decisões políticas e também as tensões no judiciário, como tudo isso se influencia? Certo. Não focar nos desdobramentos mais prováveis, sabe? Tentando dissecar os elementos-chave que a gente recebeu. Perfeito. Então, começando lá fora, os futuros nos Estados Unidos estão em alta. Uma certa expectativa pelos resultados de nomes de peso como Disney, Uber, McDonald's. Sim, são nomes que mexem com o mercado. Mas é aquilo, né? Nem tudo são flores. Ontem mesmo a gente viu a AMD cair. Parece que por causa de custos ligados a restrições na China, mesmo com a demanda por inteligência artificial super forte. A questão da China sempre volta, né? Sempre. E também as fabricantes de veículos elétricos, tipo Rivian e Lucid, caíram depois de alertas sobre o fim de uns créditos fiscais por lá. E isso tudo se conecta a um quadro macroeconômico mais incerto, diria. Dados recentes mostraram um freio nos serviços dos Estados Unidos. O PMI do ISM, que é um indicador importante de atividade, ficou ali em 50,1. Quase estagnado, né? Bem perto da contração. Arrisca. Exato. E a inflação continua pressionando. Ao mesmo tempo, a gente vê o Trump dobrando a aposta nas tarifas. Agora ameaça taxar mais energia russa, semicondutores, farmacêuticos. Mais coisa vindo aí. Pois é. Na Ásia, os mercados fecharam meio mistos, sem direção única. Já na Europa, as bolsas sobem um pouco, mais de olho nos balanços mesmo, apesar dessa guerra comercial latente. Vimos até o petróleo dar uma recuperada. O WTI, que é a referência americana, voltou para casa dos 65, quase 66 dólares o barril. Isso depois de umas ameaças à Índia por comprar petróleo russo. E o Brasil, claro, está bem no meio dessa confusão tarifária. Hoje mesmo começam a valer aquelas tarifas de 50% que o Trump impôs sobre produtos brasileiros. Pesado, 50%. Bastante. E a resposta do governo Lula? Bom, até agora a informação é: sem ligação direta para Trump, vão recorrer à OMC, a Organização Mundial do Comércio. E parece que estão preparando um plano B. Um plano de contingência, né? Isso. A ministra Tebet tentou acalmar um pouco os ânimos. Sugeriu que o impacto fiscal não seria tão grande e até apostou numa reversão para carne e café, mencionando o custo para o consumidor americano e tal. Vamos ver se essa aposta se confirma. Mas essa pressão externa toda chega num momento de turbulência interna fortíssima aqui dentro. Nem me fale. Circulam informações, quase rumores, sobre uma possível revogação da prisão domiciliar do Bolsonaro. Decisão que viria do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Do Supremo, sim. E essa hipótese, segundo as fontes, teria gerado atrito lá dentro, entre os próprios ministros do Supremo, e é vista por alguns juristas como questionável, o que acaba alimentando aquela narrativa de perseguição, né? Entendi. A defesa do Bolsonaro, claro, já prepara recurso. E, para colocar mais lenha na fogueira, o Eduardo Bolsonaro veio a público falar em usar a Lei Magnitsky, aquele mecanismo internacional para sanções contra ministros do STF. E ainda ameaçou parlamentares por não pautarem a anistia e o impeachment do Moraes. Que clima, hein? E a reação do Congresso foi imediata. A oposição está obstruindo tudo, na Câmara, no Senado. Chegaram a ocupar as mesas diretoras. Uma medida drástica. Sim, e isso coloca em risco votações urgentes. Por exemplo, a medida provisória, a MP, que atualiza a tabela do imposto de renda à pessoa física. Ela perde a validade já na segunda-feira. Ou seja, o risco de paralisia no Congresso é bem real. E como é que o mercado financeiro digere tudo isso? Olha, surpreendentemente com relativa calma. Pelo menos por enquanto.
É mesmo. O Ibovespa, nosso principal índice da bolsa, fechou ontem com uma leve altinha, mas o volume de negócio foi baixo, o que mostra cautela. Ah, bom. O dólar ficou praticamente estável ali nos 5,50, 5,51 centavos, o que subiu um pouco sim for as taxas dos juros futuros mais longos. Isso mostra que a incerteza política e aquela sinalização do Banco Central de juros altos por mais tempo, isso está no radar dos investidores. Faz sentido. Curiosamente, essa possibilidade da prisão do Bolsonaro pareceu, pelo menos no fechamento de ontem, um não evento para os preços dos ativos. O mercado parece mais focado em outras coisas por hora. Interessante essa leitura. E, apesar desse cenário macro e político super tenso, as empresas brasileiras seguiram reportando seus resultados, né? Tivemos números importantes do Itaú, por exemplo. Exato, o Itaú mostrou bastante resiliência. Apresentou um lucro de 11,5 bilhões no segundo trimestre. É uma alta de 14,3% em relação ao ano anterior. E ainda anunciou o pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, que é sempre bom para acionista. Com certeza. A Embraer também foi notícia. Corrigiu um erro contábil e reverteu um prejuízo que tinha sido divulgado antes. Transformou em lucro de 675 milhões, uma reviravolta contábil bem significativa. Sim, chama a atenção. Também vimos o GPA, o dono do Pão de Açúcar, reduziu o prejuízo, mas, por outro lado, desistiu da meta de abrir novas lojas. Parece um sinal de mais cautela, né? Sim, um ajuste de rota. Já a petroleira Prio viu o lucro cair e na área de fusões e aquisições, aquela união BRF-Marfrig avançou com o aval dos acionistas, mas parece que pode enfrentar uns obstáculos ainda. Pode sim. O CAD, nosso órgão antitrust, pode reavaliar a fusão de forma mais rigorosa. Isso porque a concorrente Minerva entrou com uma contestação. Então pode ser que atrase um pouco o negócio. Entendi. Por outro lado, uma notícia positiva. A Sabesp fechou um contrato bilionário com a Telefônica. O objetivo é implementar medição inteligente de água. Um passo importante em eficiência, né? Sem dúvida, tecnologia ajudando. E hoje ainda tem expectativa para os balanços da Eletrobras e da Suzano, né? Exato. Mais números importantes para a gente ficar de olho. Portanto, o que a gente tem é um cenário global onde os lucros das empresas disputam a atenção com tensões geopolíticas e comerciais cada vez maiores. Uhum. E o Brasil sente isso diretamente na pele, né? Com as tarifas americanas e, ao mesmo tempo, essa crise política interna aguda que ameaça travar o Congresso. É muita coisa junta. Muita coisa. E fica então uma reflexão, né? Diante dessa teia tão complexa que a gente descreveu, que conecta as ameaças tarifárias de fora, a pressão sobre o judiciário aqui dentro e um legislativo potencialmente paralisado. Qual pode ser o gatilho? Qual será o ponto de inflexão que vai definir a trajetória econômica e política do Brasil nos próximos meses? É a grande questão que fica no ar.